Olá, boa noite, bom dia e boa tarde para os que verão depois. É uma satisfação poder compartilhar daquilo que o Senhor colocou nos nossos corações junto com os irmãos. A gente sempre fala da falta que faz estarmos juntos, como a gente está ansiando, né? Ansioso por esse momento de poder compartilhar, de contar os testemunhos, e são muitos testemunhos. Enquanto estava acontecendo esse momento de louvor, enquanto a gente cantava, o meu primo lá na Espanha testemunhava aí que está vivendo um milagre que o Senhor está fazendo na vida dele. Primão, que o nome do Senhor Jesus seja louvado através da tua vida, através daquilo que o Senhor Jesus ainda fará na sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A gente fica muito feliz ao escutar, ao ler, ao saber que é apenas uma confirmação daquilo que a gente já carrega como convicção, daquilo que a gente tem como fé. Jesus está vivo e continua trabalhando entre nós, através de nós. Ele está vivo. Amém? Eu vou fazer algumas, como eu faço sempre, primeiro convidar você a refletir comigo. Eu não sou o dono da verdade, eu não tenho todas as respostas, não tenho. Gostaria de tê-las, mas não tenho. Mas quando o Ministério Nova Vida começou, eu lembro que o acordo foi que a gente sempre mantivesse um máximo de honestidade para um ser humano, o quanto fosse possível, de honestidade, de palavra e de convicção, de postura. Hoje eu quero conversar com você sobre fé e responsabilidade, ou fé com responsabilidade. Hoje a gente vai se armar, hoje a gente vai aprender, hoje a gente vai entender a como identificar aquilo que vem do nosso Senhor Jesus e aquilo que não tem nada a ver com Ele. Isso vai nos dar condições de enxergar, de identificar e de nos blindarmos, de nos protegermos das várias e várias ciladas que são colocadas diante de nós todos os dias, todos os dias. Nós vivemos um tempo em que a informação ela é compartilhada de uma maneira muito rápida. Hoje, para a glória de Deus, só aqui na nossa transmissão já foram 57 compartilhamentos, até agora. E eu acredito que isso vai ser ainda mais. Então, assim, a gente já perde a dimensão de quantas pessoas assistirão essa transmissão. A quantos lares chegará essa informação. Isso é muito bom. E que o nome do Senhor seja louvado pela sua vida que compartilhou, pela sua vida que acredita nesse projeto, que acredita que a gente leva a sério as coisas que faz. Que o nome do Senhor Jesus seja louvado. Mas agora você imagine isso multiplicado 10 vezes mais para disseminar mentiras, o caos que gera, as feridas que geram. Nós acreditamos em Jesus, e acreditar em Jesus, reconhecer Jesus, é assumir uma responsabilidade. Eu acabei de falar aqui, e eu fiquei muito feliz de poder compartilhar o testemunho do meu primo que está na Espanha, e o Senhor continuará fazendo milagres, mas também existe uma responsabilidade, meu querido amigo, minha querida amiga que está me escutando neste momento. Que responsabilidade é essa, Jonatas? Quando você fala que você acredita em Jesus, quando você fala que reconhece Jesus Cristo como seu Salvador, você também aceita, ao seguir Ele, tomar uma cruz e carregar. E essa cruz é a responsabilidade. A gente pode colocar dessa maneira.
Quando a gente conhece Jesus, a gente começa um processo de transformação, a gente começa um processo de mudança. E essa mudança, ela deve ser interior. Explico por quê. Infelizmente, durante muito tempo, deu-se muita importância, se falou muito do estereótipo, do exterior. Por exemplo, há alguns anos atrás, e ainda para algumas denominações, seria impensável eu estar aqui falando a respeito de Jesus, pregando nesse momento, sem um terno e uma gravata. Isso seria, sim, um absurdo, um escândalo. Como que pode isso? Porque foi invertida a ordem. Se inverteu a ordem, se inverteu a importância das coisas. Pouco importa o estereótipo, pouco importa o exterior, pouco importa aquilo que dá para se ver. O que realmente importa é a transformação por dentro. Sabe o que é importante de você entender dessa transformação por dentro, dessa mudança interior? É que essa mudança interior, ela vai ser refletida, ela vai ser mostrada através das suas ações. As pessoas podem olhar você de longe e talvez acharem assim, poxa, mas o cara está vestido daquele jeito, o camarada está vestido simples, não me parece ter muita grana, não me parece ser um camarada que estudou muito, não me parece um camarada que teve acesso a uma educação de qualidade, um cara que tem uma grana, uma posição, um status. Mas quando você é transformado por dentro por Jesus, por onde você vai, por onde você anda, Deus, lá de cima está falando, ali está o meu filho amado. As outras pessoas podem nunca reconhecer isso, porque elas não conseguem enxergar aquilo que só o Pai pode enxergar. Por isso é importante uma transformação interior. Essa transformação interior, ela só acontece quando nós assumimos a nossa responsabilidade. Há uma frase que eu li ontem, do Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Que nome bonito, né? Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Ele é um romancista e ele colocou o seguinte: a única mudança permitida é aquela sugerida pelo príncipe de Falconeri. Tudo deve mudar para que tudo fique como está. Eu já explico para você o que ele está falando aqui. Quando a mudança ela acontece só por fora, quando você coloca, sei lá, uma vestimenta que se entenda como padrão de um cristão, quando você se veste dessa maneira, quando você anda de uma determinada maneira e essa mudança é só por fora, meu irmão, para todo mundo isso está muito bonito. Para as outras pessoas isso está lindo. O cara olha, pô, que legal, o cara está assim, o cara está andando agora bonito e tal, arrumadinho. Mas se por dentro nada tiver mudado, isso não tem importância, isso não faz diferença nenhuma. Se nós não estivermos semeando boas sementes que darão frutos, frutos de amor, frutos de cuidado, frutos de serviço, isso não faz diferença nenhuma. Tem um livro chamado A Essência do Cristianismo, e ele começa esse livro declarando que uma pessoa uma vez perguntou para Mahatma Gandhi: Mahatma, estou meio chegado, né? Vou falar assim: Mahatma, Gandinho, meu camarada, por que você não se junta aos cristãos, cara? Por que você não junta? Pô, essa galera aí fala de paz, de amor, tal, muito similar com aquilo que você apregou, com aquilo que você acredita. E Mahatma Gandhi vira para o cara e fala: mas de qual cristianismo você está falando? Nietzsche pega mais pesado.
Nietzsche declara em um dos seus livros que o último cristão que ele conheceu morreu na cruz. Nossa, Jonatas, isso é pesado. Vou te dar mais uma referência. Por favor, não me entenda como pedante, eu só estou te dando uma referência e a gente já vai entrar no texto. Lev Tolstói escreve o seguinte: hoje, como antigamente, a aceitação e a confissão declaradas da fé ortodoxa se encontram, na maior parte, em pessoas cruéis, imorais, que se julgam muito importantes. Já a inteligência, a honestidade, a retidão, a generosidade e a moral se encontram, na maior parte, em pessoas que se declaram sem fé. Nossa, é pesado isso. Nossa, isso nos traz um incômodo. E se te incomodou, que bom. Porque é exatamente este sentimento que nos traz, que nos faz parar para refletir qual tem sido a real transformação que o nosso Senhor Jesus tem realizado dentro de nós. Qual cristianismo, qual Jesus nós temos anunciado para as pessoas que nos cercam, para as pessoas com as quais nós convivemos, com as pessoas pelas quais passamos na rua? Qual tem sido o cristianismo que elas conhecem? Esse cristianismo cruel, esse cristianismo que joga regras que nem aqueles que pedem que sigamos essas regras as seguem? Qual cristianismo? Qual transformação o Senhor Jesus tem feito de fato em nossos corações? Sim, existe uma responsabilidade. Nós temos que assumir a responsabilidade que é declarar a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma responsabilidade. Eu queria que você abrisse, após essa introdução, a Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. Se você está com seu celular aí, seu notebook, não tem problema, que for mais fácil para você. Enquanto você abre a sua Bíblia, você se ajeita aí no edredom, está frio. É vantagem de culto em casa, né? Se eu estivesse assistindo agora, eu estava embaixo do edredom com uma xicarazinha de chocolate quente para poder escutar a palavra tranquilo. Mateus 19, nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 30, tá bom? Vamos lá? Ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe ele: Quais? E Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, saiu de perto de Jesus triste, porque possuía muitas propriedades, era um cara muito rico. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito e disseram: Quem poderá então salvar-se?
Jesus, olhando para eles, lhes disse: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro lhe perguntou: nós deixamos tudo e te seguimos. O que então haverá para nós? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, ou pai, mãe ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e herdará a vida eterna. Porém, muitos dos primeiros serão últimos, e muitos dos últimos primeiros. O jovem se aproxima de Jesus. Jesus fala para ele a respeito dos mandamentos. E ele fala: não, isso aí, ok. Tá jóia, tranquilo. Esse aí eu passei no teste. Nota 10 nisso aí para mim, Jesus. Tranquilo, não roubo, não mato, não cometo adultério. Não dou falso testemunho. Estou legal. Então Jesus chega para ele e fala: então vamos à responsabilidade agora. Tudo que você tem agora não é seu mais. Distribui tudo, vende e distribui tudo. E o cara fica triste porque ele não quis assumir a responsabilidade. Ele queria o céu, como nós queremos o céu, mas ele não quis assumir a responsabilidade. Ele não quis assumir a responsabilidade que era dele, de compartilhar aquilo que ele tinha. Você tem assumido a sua responsabilidade? Sabe, nós, infelizmente, entendemos como justiça de Deus apontar os pecados dos outros. Perceba que Jesus aqui não fala com esse cara, e esse cara com certeza tinha pecados como todos nós temos, e Jesus não aponta nenhum dos pecados dele. Jesus fala apenas da responsabilidade que ele tinha como rico, como uma pessoa de muitas posses, de abençoar aqueles que não tinham. Nós, infelizmente, olhamos muitas vezes para a Bíblia, aqueles que têm conhecimento bíblico, e falamos dos fariseus, e apontamos os fariseus, mas nos portamos muitas vezes igual ou pior a eles. Eu já escutei dentro da igreja discurso de ódio. Eu já escutei de gente que fala que segue a Jesus Cristo, que bandido bom é bandido morto. Eu vi gente dentro da igreja fazendo sinal de arma. Eu vi gente dentro da igreja apoiando coisas que não tem como apoiar. Onde está a nossa responsabilidade para com a nossa fé em Jesus Cristo? Você, meu irmão, que talvez está tendo o primeiro contato com a igreja hoje. Meu irmão, nós acreditamos sim que o Senhor pode e faz todas as coisas. Mas a maior obra que o Senhor quer fazer é no seu interior, é dentro de você. Ninguém está falando aqui em te meter um terno. Ninguém aqui está falando para que você ande de calça 24 horas por dia. Ninguém está falando para você um monte de regra que no final ninguém consegue seguir a risca toda, porque nós somos imperfeitos. Eu estou falando aqui de uma transformação no seu interior, que vai fazer você olhar no outro, que vai fazer você olhar no seu irmão, a imagem e semelhança de Jesus. Que vai fazer você, ao dobrar os seus joelhos para orar, para abençoar o seu irmão, lembrar que você tem na despensa algo que você pode responder em oração. Responder em ação a oração de alguém. Eu acredito que caiu, que desceu o maná do céu. Eu acredito que Deus pode fazer coisas muito maiores. Poderia ter saído da terra, poderia ter aparecido e depois sumido, poderia ter vindo de qualquer forma, porque Deus é Deus. Eu creio nisso. Eu creio. Quero deixar isso claro.
Mas a comida que está na nossa despensa, o dinheiro que está na nossa conta, pode sair da nossa conta para a mão do irmão. Pode sair da nossa despensa para a mesa do irmão. Isso é responsabilidade. Isso é levar Jesus. E muito mais, como nós veremos aqui à frente. Isso é alimentar o próprio Cristo. É cuidar dos pequeninos, como a música que a minha esposa tanto gosta. Fé com responsabilidade. Dá um pulinho para frente, fazendo favor. Mateus capítulo 21. A gente vai ler do versículo 12 ao 17. Vou dar um tempinho para você achar. Mateus 21. Você que está com a Bíblia na mão, só pular uma paginazinha rapidinho. Você que está com o celular, mais fácil ainda, né? Um cliquezinho aí rapidinho. A gente vai ler o 21, Mateus 21, 12 ao 17. Entrou Jesus no templo e expulsou todos os que aí vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Vieram ter com ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e as crianças clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram-lhe: ouves o que esses dizem? Você está ouvindo o que eles estão falando de você? E respondeu Jesus: sim, você nunca leu? Da boca de crianças e pequeninos tirastes perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. É preciso desmistificar algumas coisas. Eu já escutei muitas palestras, já fui em muitos seminários, mas com muitos você pode colocar dezenas de seminários de louvor, seminários de adoração. Eu já escutei das mais diversas teorias. Mas um dia eu entendi e comecei a praticar o verdadeiro louvor. Eu conheço alguns poucos acordes. O meu dicionário, o meu alfabeto de acordes é muito pobre, muito ruim mesmo. Estou falando de música agora. Os meus acordes são muito pobrinhos, eu preciso aprender muito ainda. A Juju já avançou muito aí, faz uns negócios invertidos, bonito, tá? Eu acho demais, né? Eu tenho amigos talentosíssimos que tiram acordes maravilhosos. Mas nem o mais belo acorde do mundo, nem a mais bela canção, nem o coral mais lindo do mundo. Eu gosto muito de muitos cantores e fico impressionado. Hoje eu assisti um show de um camarada, eu não estou falando contra isso, entenda, por gentileza. Nenhuma. Pensa na mais bela canção, aquela que você gosta. Eu tenho a minha preferida. Pensa, a canção que você mais gosta no mundo. Ela não chega aos pés de você reconhecer quem Jesus é. É este o louvor que Ele quer. Porque as crianças reconheceram. E olha só, as crianças não reconheceram Jesus com um discurso neutro. As crianças não reconheceram Jesus acovardado, com medo de quem estava fazendo coisa errada no templo, não. As crianças reconheceram Jesus quebrando tudo, literalmente. Botando para correr quem estava vendendo aquilo que era para ser entregue de graça. E as crianças veem nesse ato o Senhor Jesus, Hosana, Hosana. Elas gritaram. E Jesus fala, esse é o perfeito louvor. Elas sabem quem eu sou. Jesus não se apresentou como filho de Davi para elas. Elas reconheceram que ele era rei.
Elas reconheceram. E através deste reconhecimento, o nome dele foi louvado. O perfeito louvor é reconhecermos quem Jesus é. Você não será mais enganado. Você que foi machucado pela igreja. Você que foi humilhado por palavras que te colocaram para baixo. Por conta de uma ou outra conduta. Por conta de uma ou outra roupa. Isso não tem nada a ver com Jesus. Se você reconhecer Jesus, ele vai saber que você está louvando ele. E é isso que importa. Porque é o que sai daqui de dentro, é o interior. Porque isso só ele pode ver. Temos que ter responsabilidade. Eu vou ler o último texto. Está em Mateus, capítulo 25. Não, perdão, tem mais um ainda. Antes, esse é o penúltimo. Prometo que eu não vou demorar muito. A igreja tem entendido justiça de uma maneira muito equivocada. Eu dei uma pincelada nisso antes e eu quero abordar melhor agora esse assunto. A justiça para a igreja, estou falando instituição, não é a igreja de Jesus Cristo. A gente tem que saber diferenciar, e a ideia daqui hoje é você conseguir enxergar, como eu falei no início, conseguir enxergar a diferença, porque tem diferença. Nós não podemos ser colocados no mesmo patamar. Nós não podemos ser colocados no mesmo saco de figuras midiáticas. Não vou citar o nome deles. Mas nós não podemos ser colocados no mesmo saco. Não é a mesma coisa. Não é o mesmo Cristo. Não é o mesmo Evangelho. É diferente. E a igreja tem encarado justiça como apontar erros dos outros, como humilhar os outros. Ser justo para o cara é ser melhor que o outro, é apontar, não, aquele ali, meu Deus do céu, aquele ali eu não chego perto, fulano é isso, fulano é aquilo. Isso não é justiça. Vamos ler? Mateus, capítulo 25, versículos do 31 ao 46. Eu vou tentar ler um pouquinho rápido, eu não quero tomar muito seu tempo, mas a gente precisa ler, para que você tenha base para entender aquilo que a gente está falando. Mateus 25, a partir do versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. O Senhor vai dividir. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedaste, você me deu abrigo. Estava nu e me vestistes. Estive enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Eu não te vi, Jesus. Quando é que eu fiz isso? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos ver-te? Ao que lhe responderá o rei: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, só um minuto que eu me perdi aqui, que essa letra é muito pequenininha. Vamos lá.
quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Lá no 41 agora. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Fui forasteiro e não me recolhestes. Estive nu e não me vestistes. Enfermo e preso e não me visitastes. Então eles também lhes responderão: Senhor, quando é que a gente te viu com fome, ou com sede, ou estrangeiro, nu ou enfermo, preso e não te servimos? A gente não te viu. Então lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Me aponte um desses justos aqui, apontando um dos pecados aí dos pequeninos a qual o texto se refere. Me mostra. Você está com a sua Bíblia aberta, grifa, tira um print, tira uma foto e me manda. Onde está? Onde está essa sede pelo erro do outro? Onde está essa sede pelo pecado do outro? Aonde isso é justiça? Onde está essa sede de vingança que tomou conta da igreja instituição? Onde é que está? Justos são os que servem a todos, porque em todos está Jesus. Em todos os vulneráveis, em todos aqueles que precisam. Esses são justos. Nós temos como justiça, e foi aquele texto duro que eu li do Tolstói no início, essa crueldade, essa imoralidade, é por termos distorcido o conceito de justiça. Justiça para nós é vingança. Justiça para nós é apedrejar o outro. Quem sabe muitos de nós não apedrejariam aquela mulher que foi pega em adultério. Quem sabe é você que tem que olhar para o seu coração e permitir que o nosso Senhor Jesus o transforme por dentro. Sim, nós temos fé, mas com essa fé vem junto uma responsabilidade. Responsabilidade de sermos um com Cristo, de sermos corpo dele. Olha essa responsabilidade. Nós temos que ser responsáveis. Eu vou ler o último texto e já fazer as considerações finais, já terminar, tá? No livro de Lucas, capítulo 5, versículo 27, para a gente ter mais uma base aqui, entender mais uma coisa. Grava isso: justos são aqueles que servem os excluídos. Justos são e serão reconhecidos justos por quem realmente importa. Por quem realmente vê, por quem realmente conhece, aqueles que alcançam aos que ninguém enxerga, aos que ninguém muitas vezes quer enxergar. Estes são justos para Jesus. Mateus 5, capítulo 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me, chega mais, vem comigo. Ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Jesus adorava isso, tá? E havia ali uma grande multidão de cobradores de impostos e outros que estavam com eles à mesa, só gente boa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo: por que comeis e bebeis com cobradores de impostos
e pecadores. Os caras fazendo justiça segundo a ótica deles. Muito justos eles, excluindo as pessoas. Como é que você come e bebe com esses caras aí? O que vocês estão fazendo? Respondeu-lhes Jesus: não necessitam de médicos sãos, e sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos. E justos aqui, olha que tem um outro sentido. É Jesus que está falando de novo. Jesus falou lá em Mateus, capítulo 25, do 31 ao 46, o que era justiça para ele, e aqui ele está mostrando o que é justiça para os fariseus. Não necessitam de médicos sãos, e sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Que bom que ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Porque senão eu estava perdido. Eu não sei você. Eu estaria perdido, com certeza. Que bom que ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Andar com Jesus, ter fé em Jesus, é entender que nós somos um só nele. E isso é de uma responsabilidade muito grande. Ser um só com Jesus é enxergar, não quem eu quero, mas quem ele quis enxergar como corpo, que são enfermos, são pessoas rejeitadas, são pessoas presas, são homossexuais, são ladrões, são prostitutas. Sou eu, igualmente, no mesmo nível que eles. Eu não estou acima deles, porque nós somos um só com Cristo. E quando nós nos tornamos um só com Ele, como eu disse no início, e que nós já temos testemunho, Ele nos cura, Ele nos restaura, Ele nos faz corpo sarado nele. Eu creio nisso. A transformação não é feita sem estarmos no corpo. O pão é de hoje e é nosso. Para de ficar quebrando a cabeça nessa maldita teologia da prosperidade que entrou como um câncer na igreja, de achar que acumular coisas é ser abençoado, que ter um carro do ano é ser abençoado, porque o carro não é o pão de hoje, a não ser que ele seja nosso. O Pai só é nosso se o pão também for. Eu sei que tem muita gente ferida, muita gente machucada, muita gente decepcionada consigo mesmo, cabisbaixa, que não consegue enxergar uma solução para si, por se enxergar pecador. Meu irmão, bem-vindo ao corpo de Cristo. Deixa Jesus sarar as tuas feridas. Deixa Jesus sarar as tuas feridas. Deixa Jesus transformar o teu coração. Deixa Jesus mudar a história da sua vida. Não para que alguém enxergue isso, mas para que ele veja você e para que você consiga enxergar e reconhecer o Senhor e grite: Hosana, Jesus me salvou. Não uma vestimenta, não um código moral, não um conjunto de regras. Jesus me salvou. Para o inferno com códigos morais que ninguém consegue seguir. Para o inferno com julgamento. Para o inferno com essa vingança maldita que nada tem a ver com o nosso Senhor. Hosana ao nosso Rei. Hosana ao nosso Rei. Aquele que o Pai mandou à terra para nos ensinar a ser gente, para nos ensinar a servir o outro.
Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sim, e eu te convido mais uma vez a fazer essa reflexão do fundo do seu coração. Inclusive você que está tendo talvez contato pela primeira vez com o Evangelho. Sim, nós estamos falando de uma coisa totalmente diferente do que você tem escutado. Sim, há um Jesus que salva. Sim, há um Jesus que cura. Sim, há um Jesus que produz milagres da maneira, na hora e quando Ele quer. Mas também há uma responsabilidade. Você quer seguir a Jesus? Venha. E eu te falo, que mesmo com a responsabilidade, não é fácil seguir a Jesus. Mas existe na nossa fé, e existe em Jesus, uma paz que excede a todo o entendimento. Isso nenhum tipo de entorpecente pode te dar. Nenhuma quantia no mundo pode te dar. Eu falei com você aqui, a gente falou do Tolstói. Tolstói tinha dinheiro a rodo. Era um cara riquíssimo, romancista consagrado. Se envolveu, bebeu, fez tudo que tinha que fazer. Ele não encontrou alegria, ele não encontrou felicidade. E ele olhou para uma comunidade pobre que acreditava em Jesus e viu eles compartilhando as coisas e felizes em meio a nada. Essa é a paz que excede a todo entendimento. Tolstói não pôde explicar aquilo porque ele ainda não tinha vivido. Mas aquelas pessoas encontraram a paz que excede ao entendimento, a todo entendimento. E essa paz só Jesus pode te dar. Nesses tempos de incerteza, ou parafraseando o querido Leonardo Gonçalves, nesses dias de desespero, incerteza, medo e dor, que nós possamos ter uma fé responsável, uma fé que marcará, que mostrará e que farão as pessoas reconhecer Jesus. Não reconhecer nada em mim, não reconhecer Jonatas, mas reconhecer Jesus. Que nós possamos alcançar as pessoas e tocar nelas e nos achegarmos a elas com o amor de Jesus, que elas possam encontrar a paz que nós temos. Era essa a reflexão que eu gostaria de trazer e trouxe nessa noite. Agora, reconhecer isso como palavra de Deus ou não, é com você. Eu não produzo fé em ninguém. Eu apenas li os textos e expus aquilo que Jesus falou. As crianças reconheceram Jesus, porque Ele é a própria palavra. Agora que você reconheça Jesus também. Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Eu devolvo a palavra agora ao pastor Roberval. Amém? Um grande abraço a todos os amigos de longe ou de perto. Muito obrigado pelo apoio, pelo suporte de todos vocês. Fiquem com Deus em nome de Jesus.